Olá, seres iluminados e abençoados do meu coração, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo de hoje é rapidinho, a continuação daquele vídeo que eu fiz naquele dia para vocês, para falar Ho'oponopono, né? E aí eu comecei, gente, as terapias começaram a fazer parte do meu dia a dia, cada dia mais, cada dia mais. E o Ho'oponopono foi uma terapia que me ajudou muito. Por quê? Porque eu tinha muita coisa para curar em mim. E o Ho'oponopono, como eu falei para vocês, ele funciona como se fosse tirando as cascas de cebola, né? Que é o ego. Vai te curando aos poucos. Então você vai praticando ele, praticando. Gente, se vocês não tiverem fé, se vocês não acreditar, se vocês não tiverem fé em Deus, simplesmente façam o Ho'oponopono, porque com o tempo vocês vão descobrindo que ele é maravilhoso, vocês vão descobrindo coisas maravilhosas, que ele vai tirando esses sentimentos ruins da gente, ele vai tirando tudo que não serve. Por quê? O que acontece? Nós temos traumas, né? Nós temos também traumas que estão enraizados no nosso DNA, de antepassados, dos ancestrais. Por exemplo, né, no meu caso, a minha família, meus antepassados, eles são de origem indígena e negros escravos, né, africanos negros. E o que acontece? O que acontecia, né, com essas pessoas? Os índios, eles têm as crenças deles, né? E os negros, né, escravos, também têm. Tanto eles têm crenças, como eles têm o seu sofrimento que ficou, né? Escravos carregam traumas horríveis de raiva, de ódio, de rancor, de sofrimento. Muitas mulheres escravas eram abusadas por seus senhorzinhos, né? Engravidavam, tinha até filhos com eles, que os filhos eram arrancados delas, elas nunca mais os viam, né? Muito sofrimento mesmo. Os índios, eles tinham uma vida boa naquele tempo, mas assim, eles comiam o que eles plantavam, né? Eles pescavam, né? E muitas vezes, depois de um tempo, começou a ficar escasso. Por quê? Porque eles tinham que se esconder, porque as pessoas começaram, né, a pegar o habitat deles, começaram a invadir, né, o campo, as florestas. Então, os índios foram ficando em regiões cada vez mais escassa de tudo, né? Então, eu acho que isso tudo tem a ver com o que a gente carrega, né? O que a gente carrega hoje pra gente. Tem gente que fala assim: nossa, mas eu, né, eu sou boazinha, eu ajudo todo mundo, eu ajudo minha família, né, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada demais, eu não fiz nada, não sei por que eu sofro tanto, não sei por que eu tô passando por isso. Por quê? Porque às vezes isso vem de lá, vem de trás. Nessa vida eu não fiz nada, mas e o que eu fiz na outra, né? Se eu vim aqui foi para curar algo que eu fiz, né? Foi para curar algo. Então, o Ho'oponopono ajuda muito. Na verdade, essa técnica, né? Para quem não conhece, ela fazia parte de uma terapeuta, né? Chamada Norma Simeona, e um médico, né? A filha dele ficou muito doente, com uma doença muito grave, incurável. Foi quando ele, desesperado, já não sabia mais o que fazer, ele procurou, né, a Norma Simeona, pediu ajuda. E ela ensinou para ele o Ho'oponopono, e com isso a filha dele foi melhorando, até que a filha dele se curou. E daí em diante ele começou a estudar essa técnica maravilhosa, porque ele queria saber o que era, queria aprender mais, praticar mais, para ajudar outras pessoas também. E ele foi chamado para trabalhar no hospital psiquiátrico, né? Onde já não tinha mais jeito, os detentos, os internos de lá eram assassinos, eram gente perigosa, tinham doenças mentais gravíssimas. Para a própria segurança de todos, eles eram amarrados, muitas vezes sedados 24 horas para não oferecer risco para eles mesmos e para os funcionários, né? Foi aí que ninguém queria mais trabalhar, não tinha enfermeiro que queria, médicos não queriam,
E eles falaram assim, e agora o que a gente vai fazer? Vamos procurar alguém para trabalhar. E procurou por esse moço, né, que fez o Dr. Hugh Lane. Aí chamaram ele para trabalhar. Ele falou, eu vou sim, eu vou, mas eu vou trabalhar do meu jeito, né? O jeito que eu sei fazer. Aí ele chegou lá na clínica psiquiátrica, ele ficou trancado lá na sala dele, né? E ali naquela sala tinha as fichas de todas as pessoas que estavam internadas ali. E ele foi pegando uma por uma, ele pegava a ficha daquela pessoa, ele lia o delito, né? O fato que a pessoa tinha cometido. E aí ele sentia um sentimento ruim quando ele lia, né? Por exemplo, ele lia fulano matou cicrano, né? De tal forma, né? Uma maneira brutal. Quando ele ouvia aquilo, quando ele lia, ele sentia um desconforto, ele sentia um mal-estar, ele sentia raiva, sentia ódio, né? E ele limpava nele, ele limpava o sentimento que ele sentia com relação àquele fato que ele estava lendo. Ele não ia limpar na pessoa que cometeu, porque é o que ele sentia, né? O que ele sentia que ele tinha que limpar. Porque talvez uma pessoa que fazia a mesma coisa, se pegasse outro assassino, né, perigoso, e o assassino lesse aquela ficha, talvez ele não ia sentir nada, porque ele também faz o mesmo, né, ele pratica o mesmo ato. Então ele foi limpando, ele limpava fichas e fichas por dia, até que todos do hospital foram melhorando, as coisas foram se acalmando, muitos pararam de tomar medicamentos, outros pararam de ser sedados, né, outros tiveram alta. Então, devagarinho, o pessoal foi voltando à vida normal e o hospital fechou. Aí, desde aí, que ficou conhecido mesmo o Ho'oponopono através desse fato, né? Desse fato muito curioso, muito maravilhoso, de um verdadeiro milagre. Aí as pessoas começaram a praticar, as pessoas iam conhecendo, foi chegando, né? Porque esse fato aconteceu no Havaí e as pessoas foram chegando em todo o território, né? As pessoas foram conhecendo e praticando. E é isso que eu falo para vocês, pratiquem. Você não acredita? Pratique. Você não crê? Pratique, porque ele limpa. O fato de você não acreditar e de você não crer, já é uma crença. Já é uma crença que ele vai limpar. Você não acredita por quê? Porque ele vai limpando raiva, ele vai limpar ódio, ele vai limpar rancor, ele vai limpar crenças limitantes em relação ao dinheiro, crenças em relação à não existência do todo, do divino. Ele vai limpar. E quando você perceber, você está preenchido. Você estará livre de todas essas crenças, de todos esses sentimentos ruins, e você estará preenchido. Preenchido do quê? Você vai voltar a ser a sua centelha. Você vai ser o divino que mora aí dentro de você. Por quê? Porque nós nascemos puro, nós nascemos uma centelha igualzinha, nós somos iguaizinhos a Deus quando nós nascemos. E a gente vai adquirindo crenças, adquirindo essas manias, adquirindo essas sensações. Por quê? Porque nos foi ensinado. Se a minha mãe tem uma crença com relação ao dinheiro, ela fala: menina, não gasta tanto dinheiro, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é duro para ganhar, eu sou para ganhar esse dinheiro e você quer gastar em 1 minuto? Eu pus aquilo na minha cabeça, né? Até os 7 anos a gente está suscetível a receber todas as informações que entram. A gente grava, né? E a gente grava tipo num disco rígido, num pendrive, né? Do nosso cérebro, que é no subconsciente. E o Ho'oponopono, ele faz justamente isso. Ele vai limpar o seu computador, ele vai limpar a memória do seu computador, deixar ela limpa, como no começo de tudo, porque no começo era limpo. Aí a gente começa a ser puro, a gente começa a sentir a centelha divina de novo, a gente volta a ser quem a gente era. Já pensou, gente? Que arma maravilhosa, que ferramenta maravilhosa que a gente tem nas mãos, né? Se metade do mundo, o Ho'oponopono, a gente limpasse, né? Metade disso, o mundo ia ser diferente. O mundo ia ser muito melhor, um lugar maravilhoso para se viver. Por quê? Porque não ia ter tantas crenças, não ia ter tantas diferenças, né?
A gente ia amar o nosso irmão como ele é, sem querer mudá-lo, sem querer julgar, sem querer criticar. Porque quando a gente julga, quando a gente critica, a gente está querendo mudar o outro. A gente acha o comportamento do outro diferente. Mas aquilo não está no outro. Ele vive a forma dele. Ele vive a forma dele. Ele vive a maneira dele. Eu que tenho minhas crenças enraizadas, que eu olho para ele, eu acho que ele vive de forma diferente, que não devia viver. Eu acho que ele devia fazer de um jeito, de outro. E não é assim. Nós devemos aceitar os nossos irmãos e limpar em nós. E nós devemos limpar em nós o que nos incomoda nele. Porque na verdade o outro não existe. O outro sou eu. Porque nós todos somos um. Nós todos somos um. Somos pequenas estrelas e fragmentos de Deus, do todo, né? Então a gente tem que voltar a essa essência maravilhosa que Deus nos fez. Nos fez a imagem e semelhança dele. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha forma, como eu aprendi, como eu entendo. Eu demorei para entender e eu entendo dessa forma. E eu queria passar para vocês, talvez, né? Você que está aqui no canal a primeira vez, você que quer procurar saber mais sobre o Ho'oponopono, muita luz, muita paz no coração de cada um. E eu agradeço a Deus por a vida de cada um. Beijão no coração.